A jornalista Jaqueline Naujorques sempre travou uma luta contra a balança. Por isso, para se manter magra, ela teve que aprender a comer direito. Mas nos últimos dias, por conta do excesso de trabalho e de uma mudança de residência, Jaque tem se alimentado muito mal. A Jaqueline tem 2 empregos, ela trabalha 12 horas por dia, fora os freelas que faz à noite e nos finais de semana. Como não tem horário de almoço, o que a Jaqueline faz? Prepara um miojo aqui mesmo na empresa. E no café da manhã, pelo menos, Jaque, você consegue fazer uma refeição balanceada, bacana? Eu tento, Cris. Normalmente quando dá, tem sempre aquele pão integral amigo em casa para comer cedo, mas eu tomo café muito cedo, né? Então chega assim 11 horas, 11h30, fica morta de fome de novo. E qual será a sua próxima refeição? Isso depende muito do horário. Se eu estender o horário aqui na empresa, como eu tô para sair de férias, então você tem um pouco mais de trabalho acumulado. Chega assim 7 horas da noite, que você tá morrendo de fome, e aí faz o quê? Você vai comprar um pé de alface? Não. Você vai aqui e acha um outro miojo, e aí é exatamente o que você come outra vez, porque a fome bate, você tá aqui, não tem como sair do trabalho, não tem como arrumar uma opção mais saudável, então o que tem à mão na hora de matar a fome é o que tem. Jaqueline já sente os reflexos de se alimentar de forma inadequada. A disposição é outra, sabe? O período da digestão é outro, você tem fome muito rápido e você sabe que esse é um alimento hipercalórico que te mata a fome na hora. Dá pra você comer, se sentir alimentado e voltar a trabalhar tranquilamente. Mas ali a pouco vai ficar diferente, sabe? O ritmo do metabolismo fica bem diferente, principalmente quando é a longo prazo, como tem sido comigo. Assim, já faz tempo que eu tô nessa vida corrida de alimentação totalmente errada. E quando você pretende focar na sua saúde? Em breve, assim que tiver tempo, que eu acho que é o problema, assim, da maioria das pessoas que trabalham é um pouco mais do que devia. E assim, normalmente, quando eu chego em casa, eu tento dar uma parada. Quando não come aqui na empresa, você tenta ver aquela alface amiga, né? Aquele iogurte que tem que ter em casa. Quando tá em casa é mais fácil. Você tem tempo para se alimentar direito, é mais fácil. Agora, enquanto continuar esse ritmo corrido, que eu acho que vai mais umas 2 semanas, pelo menos, até lá vai ter que ser assim. Falta de tempo para se alimentar corretamente pode até ser usada como desculpa por muita gente, mas na verdade ela não cola muito não para esta nutricionista. Quando a gente tem a disciplina como uma regra de vida também, isso também se encara na alimentação, isso também se enquadra na alimentação. Quando eu consigo me organizar e principalmente quando eu tenho um propósito, um foco, eu consigo. Ao invés de comprar um salgado no meio da tarde, por exemplo, ela lista alguns alimentos que você pode levar na sua bolsa ou na sua mochila. Os biscoitinhos integrais e dentro dos biscoitos integrais, nessa linha, sempre observar a quantidade de gordura que tem em cada um deles, porque existem alguns que têm mais e outros menos. Então, sempre observar o rótulo disso para que você consiga fazer uma boa seleção. Outra alternativa interessante são as oleaginosas, então castanhas, nozes, só que isso em porções limitadas. Não adianta a gente pensar num pacote que vai deixar na gaveta e toda hora vai comer um pouquinho. É uma de cada, né? Você pode usar 3 oleaginosas diferentes e 2 frutas secas. Então você monta um mix e leva isso para o seu trabalho. Parece pouco, mas ele alimenta, realmente ele vai te alimentar, né? E fora isso, levar sempre fruta. Fruta é sempre uma alternativa interessante, né? De se trabalhar isso até no ambiente de trabalho, que as pessoas tenham o hábito de criar uma mesa de frutas em vez de uma mesa de bolos e de biscoitos. Uma mesa de frutas, porque na hora da fome você vai recorrer a isso. Se mesmo assim ainda não dá tempo de fazer uma refeição completa na hora do almoço e do jantar, fique atento a essas 2 dicas de como fazer um sanduíche simples e muito nutritivo. Primeiro, a gente vai utilizar um pão integral, que a gente vai passar aqui um creme de ricota, um creminho de ricota que a gente só para deixar mais saboroso, mais molhadinho. Aqui existe uma alternativa assim. Tem pessoas que gostam daquela mistura do doce com salgado. Então, um damasco, uva passa, colocar aqui, ele dá sempre um sabor bem agradável. Então, fica a critério de cada um, tá? Aí a gente vai optar por um peito de peru. O peito de peru é sempre a opção mais leve, ela tem menos gordura. Aí eu vou utilizar ou um queijo desses fatiados, e aí sempre dê a opção do light, né? Evitando
os mais amarelados, tá? A gente sempre tem que se preocupar em ter 3 tipos de verduras, legumes no meu sanduíche, com 3 cores diferentes. Então, eu vou colocar aqui um verdinho da alface, vou colocar uma cenoura ralada e uma fatia de tomate. Aí eu embalo isso aqui num filme plástico e levo para o meu trabalho. Aí nós vamos para uma segunda alternativa. Essa alternativa é principalmente para aquele momento que você chega em casa do trabalho, louca de fome e não sabe o que vai comer. Faça um omelete. Faça um omeletezinho que é rápido, é uma coisa rápida, a gente não precisa muito tempo. Nesse caso aqui, eu fiz um omelete com cebola, cenoura, um ovo somente, cheiro verde e um pouquinho de orégano. Então, não coloquei sal aqui, porque os temperinhos já são suficientes, a gente não precisa colocar. Então, eu vou colocar o omelete, vou utilizar o queijo e, novamente, a regra das 3 cores. Lembrando que aqui, nesse caso, como eu coloquei a cenoura dentro do omelete, eu não preciso colocá-la novamente no sanduíche. Eu só vou precisar colocar um tomatinho aqui e pronto, fechou nosso sanduíche.